Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência. A ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem em condições normais consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica, a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo, enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem, e sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Teresas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. O programa Espírito e Vida de hoje vai conversar sobre um problema que diz respeito à nossa capacidade de decidir as nossas vidas. O livre-arbítrio é o poder que cada um tem de escolher as suas ações. Ou será que o nosso destino já está traçado de antemão? Existe sorte, predeterminação, fatalismo? Quem vai conversar conosco sobre isso é André Arruda. André Arruda é publicitário, dirige o Núcleo Espírita Caminho da Redenção de Macaíba e é divulgador espírita. André, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores. Vocês que estão em casa, nosso abraço. André, livre-arbítrio é um tema palpitante. O que prevalece em nossas decisões? O que prevalece em nossas vidas? O determinismo, o fatalismo, a sorte ou a nossa capacidade de decidir? Eu creio que quando nós começamos a sermos educados, os nossos pais criam uma redoma em torno da nossa infância e começam a nos apresentar Deus como um ser que nos observa, que nos cerceia a liberdade e que está pronto para nos castigar, nos punir diante dos nossos equívocos, dos nossos erros. Quando nós vamos assumindo a maioridade, quando nós vamos percebendo que entendemos que podemos enganar Deus, nós vamos exercendo um livre-arbítrio, porém, de uma forma inconsciente. É necessário que conheçamos as leis que regem o universo, que, conforme nos asseverou Allan Kardec, estão nas nossas consciências. As leis de Deus, perguntou Kardec, onde é que se encontravam
estas leis? E os espíritos respondem: em nossas consciências. Por isso que somos deuses com D minúsculo, como dizia Jesus. Vós sois deuses, sois sal da terra e luz do mundo. Mas é necessário que esse sal dê sabor à comida. É necessário que essa luz brilhe. E para que isso aconteça, nós temos que entender a nossa responsabilidade, a nossa parcela de atuação nesse contexto de co-criadores. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais consciente das leis que regem o universo, maior será a sua cota de responsabilidade no processo de co-criação. Nós aqui temos o nosso exemplo. Quando nós somos pequenos, dizia o apóstolo Paulo, nós agíamos como criança. Quando éramos jovens, agíamos como jovens. Quando nos tornamos adultos, nós temos que agir como adultos. Isso quer dizer o quê? A cada etapa da nossa existência, nós temos responsabilidades. Temos uma cota de atuação que precisa ser feita. Eu acho muito linda a parábola que o Cristo fala sobre os lírios do campo. Quando ele fala sobre os pássaros do céu. E ele diz que nem Salomão conseguiu se revestir de tamanha beleza. E os pássaros não passam fome porque o Pai que está no céu não deixa que eles passem fome. Porém, fazendo uma reflexão em um certo dia com um colega do movimento espírita, ele disse: mas os lírios cumprem a sua parte, na beleza da natureza. Os pássaros acordam às 4 da manhã para poder dar o sinal da sua colaboração na existência. Então nós temos que ter consciência que para podermos estarmos integrados com essas leis que regem o universo, compreendendo esse Criador dentro da sua essência, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, nós temos que conhecê-lo e, a partir disso, nos conhecer também. O Espiritismo nos afirma o livre-arbítrio. No entanto, também nos coloca que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Ora, essa interferência dos espíritos em nossas vidas não é uma negação do livre-arbítrio? Não, não é uma negação. Veja bem, nós estamos aqui no plano físico e dentro dessas relações que nós estabelecemos, pais, filhos, patrões, empregados, nós temos as nossas atribuições, mas nós temos um senso de responsabilidade que nos coloca o seguinte: o meu superior, ele tem atribuições que eu preciso cumprir, que eu preciso respeitar, mas ele não pode me ordenar nada que fira o código de ética que se estabelece dentro daquela empresa, dentro daquela profissão. Então, Jesus colocou isso de uma forma muito interessante, em uma assertiva, em um parâmetro para a vida entre os dois planos, que nós achamos que é só para o plano material, mas Jesus falava das leis universais. Fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Então, os espíritos superiores, eles não agridem esse código. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Os espíritos inferiores, eles não respeitam isso. Então, para que eu não sofra essa intervenção, eu preciso entender quando sou eu que estou tomando a decisão ou quando eu estou sendo influenciado por alguém, por uma mente encarnada ou desencarnada, a tomar uma atitude que fira a ética, que fira o bom senso. Como perceber isso? Como saber se sou eu que estou agindo ou se alguém está influenciando os meus atos? Isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu fiz o curso da educação mediúnica, promovido ainda hoje pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, eu fui justamente porque, enquanto noviço no movimento espírita, li toda a parte científica estabelecida por Allan Kardec, que era o Livro dos Médiuns. E aí, no centro espírita, me diziam: você é médium, você tem mediunidade, o espírito está próximo a você. Mas o que eu sentia era um arrepiozinho aqui, um arrepiozinho ali. Eu disse: não, vou para a federação fazer o curso. Na federação, a parte prática, ela é muito coordenada dentro dos parâmetros da metodologia científica. E eu repeti alguns ciclos porque eu não sentia essa influência de forma direta. Hoje eu entendo que todos nós, o que a própria ciência já estabelece, somos seres psíquicos. Temos o nosso processo de intuição. E a intuição, ela é alguma coisa parecida, quem conhece a linguagem tecnológica, você está aqui conversando pela internet, você fala, às vezes a imagem chega e o som chega depois. Então, o processo de comunicação dos espíritos é mente a mente.
Quando você está recebendo uma influência espiritual, se você não é médium e não deixa de receber essa influência por não sê-lo, no campo da ostensividade, você vai começar a desenvolver no processo do seu cotidiano, principalmente quando você está falando, quando você está escrevendo, nesse momento que estamos aqui, os espíritos estão nos influenciando. Eu não estou percebendo a presença deles como o médium perceberia. Mas tem coisas que eu estou falando aqui que está sob a orientação direta dos espíritos que coordenam este programa. Só com o tempo, só com a prática, você vai começar a perceber. Então é por isso que é importante conhecer a parte espiritual que compõe a sua existência. Você é um espírito. Você se comunica no plano espiritual quando está dormindo. E quando está acordado, essa comunicação ela tem essa diferença, um pouquinho como eu falei da internet. Precisamos tomar nas nossas mãos, né, o comando das nossas próprias vidas. A gente vai dar uma paradinha, volta daqui a pouco, ainda conversando com André Arruda sobre livre-arbítrio e destino. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, hoje abordando o tema livre-arbítrio e destino. Quem está conversando conosco é André Arruda. André, há uma programação reencarnatória, não é? Há um planejamento de uma reencarnação. Os fatos, então, da nossa presente encarnação estão traçados? O casamento, a pessoa com quem nós vamos casar, o que é que nós vamos, nossa profissão, etc. Isso já vem programado ou vai acontecendo ao sabor das nossas vidas? Conforme a literatura espírita nos apresenta, nós, quanto mais responsáveis, dissemos no primeiro bloco, nós somos, quanto mais evoluídos nós somos, mais liberdade de escolhas nós adquirimos no processo das leis que regem o universo, as leis de Deus. Então, eu faço um planejamento em cima, no plano espiritual, quando estou no plano espiritual, em cima das necessidades que tenho de evolução. Então, vir paraplégico, vir cego, vir doutor, vir responsável por uma linha de pesquisa no campo da ciência, tudo isso está estabelecido, está trincado com aquilo que eu já galguei nos processos das vidas sucessivas. Um casamento, uma relação que vai dali fruir um conjunto de familiar que já existe no plano espiritual e que muitos espíritos vão reencarnar para darem cumprimento a tarefas diversas. Ele foi planejado no plano espiritual. Mas também, quando chegamos aqui, se nós não nos alinharmos com esse planejamento, nós modificamos ele totalmente. Nós não podemos dizer que uma relação que começou no meio de um evento que eu estava totalmente alcoolizado e que terminei num quarto de motel e engravidei sem nenhum planejamento, foi uma relação estabelecida no campo do planejamento do plano espiritual. Aquilo não estava no plano reencarnatório. Se eu acelerei a moto a 120 por hora, cheio de uísque, e me choquei com um poste, deteriorando todo o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, sofrendo essas consequências, aquilo não fazia parte do planejamento. Porque Deus não usa o mal, não usa a violência para fazer com que suas leis se estabeleçam. Esse mal, essa violência é fruto das nossas inconsequências, é fruto da nossa ignorância no campo de ignorar as leis que equilibram o universo. E quando acontece um grande desastre, uma queda de avião, por exemplo, aquelas criaturas todas tinham seus destinos interligados? Dentro da literatura que o Espiritismo nos apresenta e dentro da literatura que relatam os fatos das grandes catástrofes, nós percebemos um controle universal nesse caos que se apresenta, nessa tragédia que se apresenta. Todos vocês estão mais vívidos na sua lembrança com relação aos acidentes do 11 de setembro, com relação dos acidentes na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, e nós encontramos personagens desses acontecimentos que dizem o seguinte: eu estava naquele dia, naquele horário, precisando chegar a tal hora no World Trade Center. Mas aí a minha filha me barrou na entrada da escola, a professora me tomou o tempo que fez eu me atrasar. Eu ia pegar o avião,
E naquele momento o taxista pegou um roteiro que não me permitiu chegar no horário do embarque. Eu ia entrar na boate, mas uma amiga minha começou a me dizer, não, vamos sair, a gente já pegou o show primeiro, vamos embora, e me tirou daquele ambiente, ou eu me senti mal. Então são situações que mostram que quem estava ali estava por uma necessidade. Paulo já se questionava sobre isso, Agostinho de Hipona, né, o Lutero, por exemplo, Tomás de Aquino, todos esses pensadores, todos esses filósofos, eles já se questionavam sobre a questão dos eleitos, criaturas que já nascem predestinadas, com a tarefa, com a missão. Existem realmente esses missionários que vêm ao mundo cumprir uma determinada tarefa? Existem. Nós observamos na vida particular, quando estudamos a biografia desses vultos, desses avatares que a humanidade recebeu e que direcionaram lá no Oriente, aqui no Ocidente, milhões e milhões de vidas, e nós enxergamos nele aquilo que dissemos no primeiro bloco. São espíritos que já galgaram um grau de consciência das leis de Deus, onde eles sabem que no espaço em que eles estão inseridos, eles têm uma rota de ação, eles têm uma convicção que estão ali para servir, para serem úteis. É diferente daquela pessoa que veio aqui e que está vivendo a passeio. Nós percebemos desde a infância, se ela não for bem direcionada, da adolescência, que o indivíduo ele não veio aqui para servir. Ele só quer ser servido. A diferença de indivíduos, de espíritos iluminados nesse campo da sua autoconstrução da iluminação, porque ninguém nasce iluminado. Nenhum espírito é criado iluminado. Ele é criado, como diz lá as Sagradas Escrituras, ele é simples e ignorante. A metáfora do Adão e Eva, que mostra para nós que nós nascemos simples e ignorantes, mas com o suor do nosso esforço é que vamos construir em torno de nós essa tão sonhada terra prometida, que é o solo do nosso coração, como dizia Jesus. Jesus não veio para semear para as multidões, para que elas alcançassem a gloriosa terra sagrada de Israel. Ele veio semear o coração dos homens. Isso é muito interessante ver a diferença. Veja a simplicidade que o Cristo teve passando por nós. Filho de carpinteiro, se tornou o exemplo do pai, também um carpinteiro. Só começou a pregar aos 30 anos, segundo as informações mais aceitas, né? Nós já sabemos que existem alguns documentos que mostram alguma diferença nessa idade. E em 3 anos ele conseguiu revolucionar a história do planeta. Ele não poderia ter trazido isso em uma única existência. Ele é um espírito tão antigo, já iluminado de tantas eras, segundo nos fala Emmanuel no livro Evolução em 2 Mundos e também A Caminho da Luz, a constelação que o Cristo viveu na sua última existência enquanto matéria já não existe mais há 6,4 bilhões de anos. Ele já era um espírito evoluído. A Terra só tem 4,7 bilhões de anos. André, uma resposta bem curta. As pessoas dizem assim, só há uma coisa certa nas nossas vidas, é a morte. Mas podemos também, por exemplo, adiar o dia da nossa morte ou a maneira da nossa morte? Podemos tanto adiar como podemos abreviar. As pessoas, por terem essa consciência, mesmo guardada, que são imortais, levam uma conduta de vida que acaba trazendo prejuízos para o seu contexto de existência, de vida material. Nós encontramos pessoas que estão desencarnando precocemente por não terem essa noção de que a vida material ela deve ser vivida com um equilíbrio. Então eu tenho que saber o quanto de dormir, o quanto de comer, o quanto de lazer, o quanto de trabalho, porque eu estou me sobrecarregando disso aí, como que a vida fosse acabar amanhã, e realmente para alguns ela acabam atingindo esse objetivo, né? Abreviam a sua estada. Porém, existem outras pessoas que estão rompendo essa barreira dos prognósticos, dizendo que só se vive 60, 70, 80, e o que é melhor, com qualidade de vida. O diferencial é isso, viver com qualidade. Viver até os 80 anos e passar os 10% da vida em cima de uma cama, 10 anos doente, 8 anos com Alzheimer, com mal de Parkinson, não é um viver com qualidade, não é um viver, por mais que o indivíduo tenha adquirido essa espiritualidade, e às vezes isso faz parte do seu resgate, do seu momento, mas a pessoa que está preparada espiritualmente não enxerga a doença como um castigo. Enxerga a doença como uma quitação, então não entra em conflito com Deus, não entra em conflito consigo mesmo, vive como Chico Xavier, que tinha umas
4 ou 8 tipos de doença, mas vivia em paz. Nós vamos dar outra paradinha, voltamos daqui a pouco, ainda conversando com André Arruda, e no próximo bloco, os telespectadores, os nossos amigos tão carinhosos, é que vão dirigir as perguntas a André. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, hoje conversando com o publicitário André Arruda. O assunto é livre-arbítrio e destino. E agora quem vai fazer as perguntas a André são os nossos queridos amigos telespectadores. Séries Ramos de Freitas, do setor de Coordenadoria de Infância e Juventude, SIG. Há momentos na nossa vida que nada dá certo. Isso é uma predestinação? Isso é o resgate de uma construção feita na sua existência passada. Provavelmente, as pessoas que não têm a tese da reencarnação como sendo uma tese aceita, não vão compreender isso. Acham que estão com azar, acham que Deus esqueceu elas. Nós entendemos que a reencarnação, hoje, ela não é mais algo para se discutir se ela existe ou não existe. O objetivo hoje das discussões filosóficas é para que serve a reencarnação. E ela serve para justamente você se reajustar com as leis que regem o universo. A lei de causa e efeito. Toda vez que eu tomo uma atitude, eu gero uma consequência. Toda vez que eu deixo de tomar uma atitude, eu também estou sofrendo a ação dessa consequência. Então, eu tenho que escolher, sempre. E no momento em que eu esteja colhendo frutos que não são favoráveis, a meu ver, nesse momento presente, o que eu preciso fazer é continuar agindo no bem, continuar agindo para sair daquela situação, porque nada é eterno no campo das situações. Tudo muda. Você pode estar com câncer hoje e daqui a 1 ano a cura do câncer ser descoberta e aquele seu câncer ser destruído pela ciência e você continuar vivendo como daqui a alguns anos a cura da AIDS vai estar aí pelas pesquisas que estão avançando, sendo encontrada e os aidéticos deixarão de ser aidéticos. Me chamo Josias, gostaria de saber se nascer no lar pobre ou rico é uma condicionante para nossas vidas? É uma condicionante da forma como eu encaro a vida. Se eu trago para mim a vida na perspectiva de que sou sal da terra, luz do mundo, se na minha infância pobreza não é vista como sinônimo de fracasso, como riqueza não é visto também como sinônimo de sucesso, porque vemos pessoas ricas totalmente infelizes. Vemos pessoas que são desprovidas de bens materiais, mas com harmonia, com uma beleza no seu semblante, onde a gente gosta de estar perto delas. A gente gostaria de estar. Quem não gostaria de estar perto do carpinteiro de Nazaré hoje? No campo material, se estivesse vivendo na sua atual existência com ele. Porém, Kardec coloca uma coisa muito interessante. O imperador daquela época, ele era uma pessoa totalmente desprovida de espiritualidade. E o carpinteiro, ele era um homem de moral, era um homem cheio de virtudes, que modificou a paisagem do qual ele se encontrava. Me chamo Felipe e eu gostaria de saber se podemos escolher as circunstâncias em que vamos nascer ou viver. De acordo com a nossa evolução, com o que galgamos. Se nessa existência hoje nós nos esforçarmos para sermos homens de bem, para trabalharmos bem as nossas escolhas, se procurarmos colocar em prática o fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem, e há um ponto importante nesse questionamento do Cristo, nessa assertiva. Você já parou para perguntar ao outro o que gostaria que ele fizesse a você? Porque às vezes nós estamos fazendo ao outro o que ele gostaria que ele não fizesse, baseado apenas naquilo que nós achamos que é bom. E às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então, se nós estabelecermos uma conduta de vida que permita sermos éticos, de sermos honestos, de sermos equilibrados, de sermos felizes, nós poderemos na próxima existência ter a liberdade de fazer algumas escolhas da família, do como, do quando reencarnar. Olá, meu nome é Maria Eugênia. A minha pergunta é: como nós podemos saber se estamos agindo bem ou mal? É a assertiva de Jesus. Quando eu tenho consciência que os meus atos não estão agredindo os direitos, a liberdade do outro, que eu estou mais construindo do que atacando, que eu estou mais promovendo do que destruindo, eu estou agindo no bem. Às vezes você tem uma missão,
Às vezes, por exemplo, uma pessoa que decide sobre vidas, um médico, uma pessoa que decide sobre verbas, um político, uma pessoa que decide sobre como gastar, né, recursos, ela se vê engessada pela burocracia, ela se vê engessada por questões atuais, como a questão da corrupção. E nós precisamos entender que somente a participação de todos vai fazer com que aquele que está ali, refém dessas situações, ele possa sentir-se fortalecido para tomar decisões coerentes com o processo de melhoria para a grande maioria. O programa Espírito e Vida agradece a presença de André Arruda conosco, conversando sobre livre-arbítrio e destino. André, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Nós agradecemos o convite da Federação Espírita, mandamos um abraço aos amigos de Macaíba, o pessoal lá do Ferreiro Torto, que nós estamos colaborando nesse atual momento, e estamos à disposição para novas participações no programa. E nós vamos agora ao nosso próximo quadro. Vocês gostaram do programa de hoje? Se interessaram pelo tema que foi abordado? Nosso programa dá dicas de livros que podem ajudar você a aprofundar o seu conhecimento. Escolhemos aqui alguns livros, anotem aí. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e as obras póstumas de Allan Kardec. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Os seguintes livros do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Alegria de Viver, Lampadário Espírita, Leis Morais da Vida, Vida, Desafios e Soluções. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Agradecemos o seu carinho, a sua companhia e desejamos a todos vocês muita paz.